existe no meio evangélico uma acusação de que Deus, o Deus da Bíblia, se for entendido como de fato a Bíblia afirma ser que Ele é, esse Deus é injusto. Dizem o seguinte, olha, o apóstolo Paulo diz, nas suas epístolas, o apóstolo Paulo diz que Deus é um Deus que escolhe aqueles a quem Ele vai salvar. Essa doutrina é muito intrigante. É uma doutrina que mexe com as nossas emoções. Hoje começamos a estudar isso na classe de novos membros. E eu falei para os irmãos lá dizendo, olha, essas questões são questões que mexem conosco de modo diferente, de modo especial. Porque mexe com a nossa razão, nós não conseguimos ligar os pontinhos, né? Não conseguimos harmonizar tudo o que sabemos sobre Deus à luz da Bíblia. E ao mesmo tempo mexe com as nossas emoções também. Então é um sofrimento enorme lidar com essas doutrinas aqui, até o dia em que nós então amadurecemos e descobrimos que nós não conseguimos explicar cada detalhezinho da mente de Deus. Mas muitas pessoas, em face desse ensino bíblico, é um ensino bíblico, o próprio Armínio reconhecia o fato desse ensino existir, e arminianos de verdade entendem que isso é real, que Deus escolhe aqueles a quem Ele há de salvar. Muitos dizem assim, Deus é injusto. Se esse é o Deus da Bíblia, então eu não sirvo esse Deus. Já ouvi de teólogos que se definem como arminianos dizendo isso. Se esse Deus aí, que vocês reformados, que vocês da ortodoxia reformada estão pregando, se esse Deus é o Deus da Bíblia, então eu não adoro esse Deus, porque esse Deus é injusto. Como Ele pode escolher alguns e rejeitar outros? Se Ele é assim, Ele é injusto. E nós vemos nisso, então, uma acusação contra o caráter de Deus. E quando essa acusação se levanta e toma corpo e se insurge e toma voz, então o que vem logo em seguida é a desobediência. Esse Deus eu não sirvo. Esse Deus eu não vou obedecer. Esse Deus não merece a minha honra, a minha obediência, o meu serviço. Quando o apóstolo Paulo, em Romanos 9, ele trata dessa questão, e ele diz nos versículos 14 a 18, abra sua Bíblia, veja, Romanos 9. Ele trata com essa questão, depois que ele fala que Deus endurece alguns e usa de misericórdia para com outros. Ele diz no versículo 14, ele fala que Deus endurece o coração de alguns e Deus trabalha no coração de outros. E ele sabe que Deus seria acusado de injustiça. Ele sabe que essas acusações do meio evangélico brasileiro seriam levantadas. Ele sabe disso, já no seu tempo. E ele diz então no versículo 14, que diremos pois? E ele completa, a injustiça da parte de Deus? Parece que Paulo estava adivinhando o que iam dizer. A injustiça da parte de Deus? Resposta, de modo nenhum. Aquele enfático, megenoito. Lembram? Lembram desse enfático não? Que eu ensinei para vocês, falar em línguas aqui? Lembram? Megenoito. De modo nenhum. Eu ia bater com mais força, mas já quebrei uma vez o púlpito. E não posso, eu tenho medo agora de bater no púlpito. Tem que trocar esse púlpito para poder bater com mais força. De modo nenhum. Não. Deus não é injusto. E ele prossegue no versículo 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprovar. E ele prossegue. Ele não explica como Deus não é injusto. Ele simplesmente diz, Deus não é injusto. As conclusões lógicas de vocês não interessam. O que vocês pensam a partir dessas verdades sagradas, dessas verdades santas e intocáveis, não interessa. O fato é que Deus faz isso e Ele não é injusto. Essas acusações de que Deus é injusto têm uma fonte. Essa fonte é o diabo e é o coração perverso de vocês. É isso que faz com que essas acusações se insurjam, se levantem. E o resultado disso é a desobediência. Porque quando eu descubro que Deus é injusto, quando eu acho que Deus é injusto, eu deixo de obedecê-lo. Mas quando eu vejo Ele agindo como Ele quer, e eu reconheço que há justiça nele, eu entendendo ou não, então eu me curvo.
me curvo, agradeço por sua graça e o obedeço até o fim.